Diretamente da TV Flib, eu, Lígia Prieto, estou aqui com Mamulengo Fuzue, com Gilson Alencar e Thiago Francisco, para conversar um pouco sobre a história dessa companhia de contação de histórias que já percorreram o Brasil e seguem aqui na Feira Literária de Bonito, mais um dia com a gente. E hoje de manhã, nas apresentações, de manhã e da tarde, as crianças, os adultos, toda a Praça da Liberdade foi do riso ao pranto com esses dois. Então vamos para essa conversa íntima sobre a história dessa companhia. Simbora. Thiago Francisco, me conta. Aqui tá 2007. Como foi que começou? Bom, começou a partir da vivência com outros brincantes da cultura popular, principalmente do teatro popular de bonecos, né? Se teve vivências na palhaçaria, com brincantes do Bumba Meu Boi e principalmente do Mamulengo. A partir da vivência, da convivência, a gente foi construindo também o nosso trabalho. Eu vi que teve uma virada mesmo dessa viagem que foi feita para o Nordeste, e aí a partir desses encontros ficou decidido um caminho de brincante, contador. Como é que foi essa virada, essa reorganização, essa escolha? Foi um processo bem orgânico, assim, né? Acho que eu digo que uma parte a gente escolheu e outra a gente foi escolhido, né? Pelos bonecos. Chegou um momento que as coisas foram... A aproximação com a brincadeira foi acontecendo e quando a gente viu já estava fazendo. Foi bem orgânico, assim, bem espontâneo. E vocês conseguem perceber as crianças, a diferença com as crianças quando elas encontram um boneco? O que acontece quando vocês fazem essa brincadeira em cena de trazer esse boneco? Eu acho que o boneco ele tem uma magia, assim, um encanto, né? Uma coisa leva para um lugar diferente. Acho que quando o boneco chega, sempre abre, a gente fala em São Saruê, né, que é uma terra prometida, uma terra... E tem um mestre em Pernambuco, chama Mestre Solon, ele dizia que os bonecos que estão aqui, eles existem de verdade lá em São Saruê. Então, acho que abre um portal lá de São Saruê para os bonecos virem brincar aqui. Sobre a contação de história e esse encontro que dá para acontecer em qualquer canto, né? A gente consegue parar, vocês com a mala, o violão, já conseguem em qualquer espaço juntar aquelas pessoas. Acho que a contação de história, a cultura popular tem esse lugar também de encontro. Pensando nesses lugares alternativos e diferentes que vocês já percorreram pelo Brasil, teve algum lugar inesquecível? Acho que vários, vários, né? Acho que assim, a brincadeira, né, de Mamulengo, teatro de bonecos, ele tem essa facilidade de poder caminhar em qualquer lugar e a gente às vezes se adapta ao teatro, né? Então a gente faz teatro em vários outros espaços, a gente está muito na rua, na feira, nas praças, na escola. E eu acho que é o lugar também que a gente se sente mais à vontade para trabalhar, que tem uma dinâmica onde o público está passando, se quiser ficar, fica, se não quiser, não fica. Quem quiser acompanhar só uma parte, acompanha. Quem quiser sentar e ficar a brincadeira inteira, fica, bem-vindo. E nessa caminhada toda, eu acho que, para mim, pelo menos, o que me marca mais são justamente esses espaços mesmo da comunidade, da feira. É o lugar onde eu me sinto melhor brincando, eu acho. E dessa surpresa, quando você não espera que vai acontecer e de repente começa a acontecer ali um espetáculo, uma história. Pensando nesses encontros, eu tenho para mim que a contação de história ela é muito de gerações. Né? É aquela história que você ouve, até hoje eu conto uma história, por exemplo, que minha mãe me contava quando eu era criança, a história da Ursinha Pelúcia, eu saio contando essa história. Vocês conseguem perceber que a partir do momento que vocês encontram esse público, que aquelas pessoas, 1, 2 ou 100 ou 1000, sei lá, vão sair dali contando mais histórias a partir do momento que encontram com vocês? É verdade. O Mamulengo, né, os bonecos, os personagens, eles já existem há séculos, assim. E através da oralidade que eles vão sendo passados de geração para geração. Assim como a gente aprendeu vendo e ouvindo, né, e começou a brincar e a recontar, eu imagino assim outros brincantes, outras
alguém que viu ali quando criança e depois vai se aproximar, vai chegar em casa, vai fazer um boneco, vai brincar, vai contar aquela história, ou contar o que assistiu, falar sobre o personagem. E assim essas figuras vão se mantendo vivas no imaginário popular, no imaginário coletivo, né? Acho que é por aí. E a partir desse lugar que você falou, que a pessoa pode chegar em casa e pegar alguma coisa, já transformar em boneco e começar a contar essa história, você acha que todo mundo é um possível contador de história? Com certeza. Acho que é impossível não contar a história, né? De alguma forma a gente conta. Acho que, sei lá, desde que o mundo é mundo, que tem história. Eu fico imaginando, sei lá, o homem das cavernas lá, saiu para caçar sozinho, chegou lá no bando, ele tinha que dizer o que aconteceu. Então ele começava a imitar o bicho, e já contar uma história, representar. E aí a gente vem fazendo isso há muito tempo. Eu acho que a gente tem um medo, assim, às vezes, com o avanço das tecnologias, das mídias digitais. Pô, será que vai acabar a figura do contador de história, a figura do brincante, do palhaço de rua? Eu acho que não, que é uma coisa inerente do ser humano mesmo. Contar a história, brincar, representar. E vocês acham que feiras literárias como essas, né, como a 7ª Feira Literária da FLIB, ela proporciona, ela estimula novos contadores de história, ela tem também esse lugar de trocar as histórias, da gente ampliar nossos repertórios, né? Com certeza, acho que para o público é muito bom que está, né, entrando em contato com um universo imenso de história, tem contadores de histórias de vários lugares diferentes. E para a gente também, que está encontrando com outras pessoas que contam história, que trabalham, você tem uma troca muito grande, né? O Mamulengo é muito da oralidade, da história oral. E agora a gente também está começando a escrever essas histórias. Então, essa brincadeira do Benedito, abençoado Benedito, já virou um cordel. É uma legal. forma também da gente estar fazendo essa história caminhar, né? E cada vez que a gente vem para uma feira dessa, uma festa, a gente sai também renovado, a gente vê coisas muito bonitas, a gente também, né, vê outras histórias que tocam a gente e tem essa troca, né? A gente dá um pouco e recebe um pouco. E aí faz a gente acreditar que a vida é longa, que a gente precisa continuar, que é possível. Que a gente não está sozinho, tem muito mais gente fazendo, muito mais maluco por aí, contando história, poetas, né? Que a gente não está sozinho, a gente se fortalece, se reconhece também no outro. Sim. Bom. Sabe que tem uma história na minha cabeça que eu assisti um videozinho esses tempos, que eu nunca me esqueci. E era uma menininha, inclusive acho que é um vídeo, eu não me lembro de que país, acho que era da Índia, que ele circulou bastante. Era uma menininha que ela não gostava de ler, mas os pais liam muito. E aí os pais saem de casa e ela derruba a estante. Quando ela derruba a estante sem querer, saem dos livros vários personagens. E para ela tenta pegar esses personagens e colocar dentro do livro e ela não consegue. Para ela conseguir devolver os personagens para os livros, ela precisa ler todos os livros. E ela começa a se encantar por conta das personagens. Né? Vocês acham que também esse movimento, além da história, da trama em si, se a gente apresenta um boneco, uma personagem, estaticamente, quando ele aparece, já faz a criança fazer essa relação e querer colocar esse personagem dentro de uma história? Sim, eu acho que a gente mostra um pedacinho da história, né? A maior parte dela acho que acontece dentro de cada um, né? Ah, isso é lindo. Tem até uma cena assim muito legal, que é o Benedito. Ele é um boneco bem simples, né? A escultura é bem simples, ele não tem a boca esculpida, são só 2 taxinhas e um toquinho de madeira, né? Uhum. E aí um dia depois da brincadeira, quando eu estava ali desmontando, aí chegou o menino e falou: olha, deixa eu ver ele de perto. Ele falou: nossa, ele não tem boca, como é que ele fala? Então ali naquele momento, quando ele viu, ele viu boca, viu tudo, né? O que faltava ele foi colocando. Então acredito que a maior parte da história acontece mesmo desse universo interno e continua, né, com ele. Ah, que bonito, gente. É isso mesmo. Bom, muito obrigada por essa troca. Muito obrigada. É uma honra ter vocês aqui na FLIB. Tomara que a gente continue mais e mais fazendo esse encontro render cada vez mais. Maravilha. Porque é muito emocionante ver vocês ali em cena
e a criançada enlouquecida acompanhando as histórias de vocês. É isso, pessoal. A gente se vê na Flib.